Estamos de volta com o programa Eu e Você, aqui diretamente da TV Arte para você. E agora estou recebendo no programa Alessandro Ferro, ele que é especialista em trânsito. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo jóia, agradeço o convite, prazer poder participar do seu programa e estou à disposição para responder as suas perguntas e tirar as dúvidas, né, do seu público que acompanha o seu programa. Prazer é todo meu, Alessandro. Alessandro, vamos lá. Começando pela legislação de trânsito. Acredito que no Brasil a maioria dos motoristas não conhece bem da legislação. Eu acredito isso. Falta preparação desde as autoescolas ou não? Sim, existe uma questão na própria formação. Vamos começar onde eu vejo o problema. Hoje a questão da formação dos profissionais na área de trânsito, elas precisam ser aprimoradas. Por exemplo, o instrutor de trânsito, o instrutor de autoescola, que o pessoal costuma chamar, né, o professor lá da autoescola, ele precisa receber uma melhor formação, né, na hora dele fazer o curso, porque hoje a carga horária, por exemplo, de legislação de trânsito, que eu vejo que hoje é a principal aula do instrutor, quando ele vai aprender, ela tem uma carga horária de somente 32 horas aulas. Isso não é o suficiente. Isso para o instrutor? Isso para o instrutor. E o motorista tem 18 horas aulas de legislação. Bom, em 32 horas aulas de legislação de trânsito, você não consegue falar 1/3 do Código de Trânsito. Se você for falar e explicar, muito bem explicado. Então, já começa um problema na formação do profissional que vai ensinar o motorista. Já começa o problema aí. Eu sou habilitado desde 1975. De lá para cá eu acredito que mudou muito as placas de sinalização. Hoje, quantas placas tem na legislação? Olha, se te dá o número exato, eu não sei te dar. Nós temos as placas de regulamentação, que são aquelas placas preta, vermelha e branca, né? Que regulamentam velocidade, sentido de circulação das vias, regulam o estacionamento das vias. Temos as placas de indicação, né, que vão indicar bairros, rodovias, e placas de advertência, que são aquelas placas amarelas e pretas que adverte use o capacete, cuidado, curva perigosa, enfim. Mas o que acontece hoje na formação do motorista? Ele é preparado para decorar essas placas e passar na prova. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa hoje, eu mudaria, primeiro começando na formação do instrutor. Eu qualificaria melhor esse instrutor e, consequentemente, eu ia remunerar o melhor, que também hoje não é um salário muito bom. E depois eu mudaria a forma de se formar o motorista. Como eu te falei, eu mudaria a carga horária, principalmente de legislação de trânsito. É que eu ia te perguntar o seguinte, eu acho que você falou 18 horas. Para quem não sabe nada de direção, acho que é muito pouco. No meu ponto de vista, sim, isso é fato. Eu acho que com 18 horas de aulas... Isso só de legislação, tem outras aulas, tá? Mas... Você não consegue pegar um carro e sair dirigindo por aí. Sim. Você vai matar o mesmo monte de gente. Eu costumo falar nas minhas aulas que o que antecede um acidente de trânsito, o que vem antes do acidente, é a infração de trânsito. Ou seja, alguma das partes envolvidas no acidente, elas cometem uma infração de trânsito. Um exemplo, o camarada que não respeita o limite de velocidade. Se ele precisar fazer uma frenagem com segurança, ele não tem espaço suficiente. Então, esse comportamento dele cometer infração, não respeitando a velocidade da via, ele se envolve num acidente. Outra questão, pessoa que está andando na rua e está procurando um número de um comércio, que ele vai numa residência, e ele está distraído. Isso é infração de trânsito, tem previsão no Código de Trânsito. É uma multa para quem dirige distraído. Então, tudo que, se você for ver todo acidente de trânsito, alguém antes comete uma infração. Até um aluno meu, numa aula, uma vez ele falou assim, tá, então se ninguém cometer mais infração de trânsito, acaba o acidente? Exatamente isso. Exatamente isso. O camarada que não mantém distância do carro da frente, ele breca e bate, porque não tinha espaço. É infração de trânsito não manter distância. Eu não sei se hoje é obrigatório, dentro da legislação, as pessoas fazerem aula defensiva, não? Sim, tem a aula de direção defensiva, hoje? Isso faz parte do currículo. Você tem lá na formação do motorista, você tem aula de noções básicas de meio ambiente, noções básicas de primeiros socorros, mecânica básica, você tem a parte da legislação, a direção defensiva,
você tem a parte comportamental também, mas eu insisto em falar que essa parte da legislação de trânsito, que é onde você conhece a regra, ela hoje é a mais importante, né? Não que as outras não sejam, mas eu acho que hoje é a mais importante. Eu trabalho com trânsito há 21 anos, né? Eu lembro que, acho que em 1977, acho que foi, não falha a memória, eu trabalhava no CEAGESP naquela época. Sim. Então naquela época tinha um índice de acidente muito alto dentro do CEAGESP para a quantidade de veículo que tinha dentro do CEAGESP, lá dentro. Não, isso é o carro da empresa CEAGESP. Comparado na época a quantidade de veículos do CEAGESP com a acho que era do Ministério da Fazenda, alguma coisa assim, o CEAGESP batia recorde de acidente lá dentro mesmo. Lá dentro e lá fora. Sim. E aí veio o Senai na época, foi o Senai na época, e deu aula de direção defensiva para as pessoas. Sim. Foi uma coisa assim, de um mês para o outro caiu Reduziu. Quase 70% os índices de acidente. Então, olha só, direção defensiva eu fiz naquela época com eles. Então, no meu caso, eu senti uma segurança, Alessandro, quando eu saía para a rua para dirigir. Sim. Você põe aqui na cabeça. Olha, se eu entrar para a curva assim, vai acontecer isso. Então tem que ter uma distância X de um carro para outro. Eu não sei se vai ter hoje ainda caiu a contagem. 1, 2, 1, 2, para manter a distância. Isso é o tempo de reação. O que os nossos motoristas eles não conhecem, e isso deveria ser obrigado no processo de habilitação do motorista, porque hoje ele faz algumas aulas, que agora mudou a carga horária de aula prática, né? Você tem o simulador de direção, quem fizer aula no simulador elimina parte das aulas práticas na rua e aulas noturnas. Só que eles fazem, geralmente colocam o motorista num circuito que não é muito complicado, né, numa rua tranquila, e ele não encara aquela realidade de trânsito, de velocidades maiores, né, de adversidades do trânsito. Ele não é colocado à prova. É a mesma coisa a moto. O motociclista vai tirar a habilitação, no dia da prova ele faz o teste no meio de uns cones e acabou. Aí você dá a habilitação para a pessoa, que é a permissão para dirigir, válida por 1 ano. Se ele quiser atravessar um país, ele pode. Então está errado, eu acho que tinha que mudar. Eu acho que o motorista tem que ser preparado, tanto a parte de direção, ela é importantíssima, mas a parte da legislação, eu coloco ela talvez até que mais importante do que a própria prática. Por quê? O melhor piloto que tem hoje de Fórmula 1, de Fórmula Indy, de Stock Car, se você der um carro para ele na via pública, ele é um motorista só que tem um conhecimento maior na questão da dirigibilidade do veículo. Mas a regra de trânsito, você pode ter certeza que ele desconhece. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Você pega hoje cruzamento de vias, elas são responsáveis por, de cada 10 acidentes, 6 acontecem em cruzamento. De cada 10, ou seja, 60% dos acidentes acontecem em cruzamento. Se você tem um semáforo no cruzamento, você respeita o semáforo. Você não tem que questionar. Não tem semáforo, mas tem placa pare. Ou está escrito pare no chão. Você tem que obedecer a sinalização. Não tem semáforo, não tem placa pare, mas tem uma rotatória no meio desse cruzamento. Você obedece a rotatória. Quem está na rotatória tem preferência. Se não tem semáforo, não tem placa pare, não tem rotatória, para 99% dos motoristas acabou a regra. Ou para 99% dos motoristas, 99%, a preferência de quem está na avenida. E a lei não diz isso. E aí você tem gente morrendo todo dia porque ele está na avenida e ele acha que tem preferência. E aí é onde eu quero chegar. A preferência é de quem está à sua direita. Você pode estar vindo numa rua. Você vai cruzar uma avenida que não tem sinalização nenhuma. A regra de trânsito diz o quê? Quem está à sua direita tem preferência de cruzar. Só que na regra geral, nesses 20 anos trabalhando com trânsito e até atendendo a ocorrência na rua, eu cansei de ver gente, você pode ver, eu estava na avenida, a preferência é minha. Aí eu falo, olha, meu amigo, a preferência era dele. Não, mas veja bem, isso é novo, mudou a regra. Não mudou a regra. Outra questão, o pedestre. O pessoal fala muito do pedestre. O pedestre tem que atravessar na faixa. Então, o Código de Trânsito, o artigo 69 do Código, diz que o pedestre é obrigado a atravessar na faixa e nas travessias a ele destinada, passarelas, etc. Sempre que estas faixas ou passarelas, existirem numa distância de até 50 metros dele. Ou seja, se ele tiver mais de 50 metros da faixa, ele não seria, pela legislação, obrigado a ir na faixa. Eu recomendo que vá sempre, mas o motorista não sabe dessa informação. E aí o que ele faz com o pedestre?
Acelera e vai pra cima. Acelera e quando não xinga, tá isso no código. Não sou eu que estou falando. Então, por isso que eu te falo que a formação do motorista precisa melhorar. Né? Desde o condutor, você está falando aí. Desde o condutor, então tem que melhorar. O condutor tem que passar isso desde o início. Por isso que eu te falo, você melhoraria a formação do instrutor de CFC, de autoescola, que por sua vez, boa parte não conhece a legislação a fundo, tá certo? E aí você teria uma formação melhor do motorista. Você pega ultrapassagem, Edivaldo, ultrapassagem hoje é responsável por 30% das mortes em acidente de trânsito. Né? De cada 10, 3 mortes é em ultrapassagem. Então você pega uma via que te permite andar 80 por hora, está na placa lá, 80 por hora. Você está a 80 por hora no velocímetro, lá na faixa da esquerda. Independente da velocidade do carro que vem atrás de você, você é obrigado a sair da frente. Boa parte dos motoristas não sai da frente, porque fala, não, eu estou no limite da via. E aí você causa acidente. E aqueles caras que, por exemplo, a faixa lá, se você pegar aí, estão sendo aí, é 120 por hora. Tá, você vai na 120, e o cara atrás de você, querendo passar, mais de 120 km de você. Você está lá, 120, não vai saber o que vai passar. Você está sempre na esquerda. Você é obrigado a sair. Inclusive, você pode tomar uma multa por não sair da frente. Aí muita gente questiona, mas que absurdo, tem que pegar a pessoa que está 120. Então, nós, motoristas, nós não podemos fazer o papel da autoridade. Quem vai fiscalizar esse motorista que está com excesso de velocidade são as autoridades, os sistemas de radar, etc. Então, os nossos motoristas não podem querer punir o outro motorista. E aqueles caras que ficam direto atrás de você dando farol? Então, aí que está. A forma de se pedir ultrapassagem é dando toque de farol. Essa é a forma regulamentada pelo Código de Trânsito. Você não colar na traseira do veículo. Você quer ultrapassar o veículo que está à sua frente, você tem que manter uma distância. E você pede a ultrapassagem através de toques de farol. É assim que a legislação manda. Mas os motoristas ficam mais bravos ainda. Pô, eu estou no limite, o camarada ainda fica dando toque de farol para eu sair da frente. Então a falta de conhecimento mata a gente no trânsito todo dia. Então o cara sai da esquerda e ultrapassa. Então, aí pela direita não pode. Aí já vai tomar, já tomar ele pode estar passivo de tomar uma multa. A única exceção à ultrapassagem pela direita é se o veículo que estiver à sua frente sinalizar que vai entrar numa rua esquerda. Aí você pode sair de trás dele pela direita e voltar. É a única exceção à regra. Fora isso, é a ultrapassagem pela esquerda. Então nossos motoristas têm que aprender muito. Não, tem muita coisa. Muito. Se anda na estrada, você vê o que acontece, a barbaridade que acontece. É um absurdo. E o acidente de trânsito hoje, ele já está... Só uma pergunta rapidinho, eu já achei que o tempo já deve estar quase voltando. Eu acho um absurdo. Você vai, por exemplo, na Ayrton Senna, 120 por hora, que é a velocidade permitida. Chegando perto do tal pedágio, 100 por hora, 80 por hora, 60, 40 por hora. A 2 km quase de distância, rapaz. Já avisando. Aqui não é atraso de vida, não? Olha, você tem um obstáculo à frente, você tem que diminuir, né? Quanto mais rápido você for com o veículo, mais espaço para parar você precisa. Mas 2 km é muita distância. Sim. Eu acho, por exemplo, e quando você passa no pedágio, está marcado 40 km por hora. Sim. Tem cara que passa mais de 60 por hora, né? Pois é. Aquele carro é multado? Não? Deveria, mas não é. Nós temos um problema hoje aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, com relação aos equipamentos eletrônicos. Você tem a questão o Estado ele faz as consultas públicas, abre lá os editais para contratar as empresas e muitas vezes o processo é demorado, então tem muito radar que está desligado, não está funcionando. Aí você tem os equipamentos que não passam por um aferimento, que tem que passar a cada 6 meses, tem que ser feito uma manutenção nos radares, muitas vezes não tem e acabam ficando desligados. Aí tem a questão de licitação, vence o contrato, mas deveria ter um controle mais rigoroso sim. O pessoal reclama muito de radar, mas você pode ter certeza que se não tivesse os radares hoje, nós não teríamos 60 mil mortes no trânsito por ano, nós teríamos 120 mil ou mais. Então a legislação, as multas é o que segura um pouquinho ainda as mortes no trânsito. Eu acho que os nossos motoristas hoje, eu acredito que não tem muito consciência do perigo. Sabe? Exatamente. Você está entendendo? Exatamente. Você vê se o cara passa pela direita, o cara corre na neblina, o cara faz tudo. Entendeu? Tudo que há de errado os caras começam a fazer na tua vida. Pois é. E começa a te infernizar a vida inteira.
Você está entendendo? Então, Alessandro, para finalizar, qual é a dica que você deixa hoje para nossos motoristas de hoje? Bom, que parece jovens não tirando carta agora. A dica é respeitar a legislação de trânsito. Essa é a primeira questão. Você respeitar a velocidade da via e não só tirar o pé no teu radar e depois você volta a acelerar. Não tem mágica, Edivaldo. É você respeitar a legislação, né? Respeitar a regra de trânsito e respeitar o próximo principalmente. Se você não tem respeito à vida, já começa a ficar difícil por aí. Você tem que primeiro gostar de você e depois você respeitar a vida dos outros, né? Eu sempre eu tenho o meu programa, eu termino o meu programa falando a seguinte frase: boas pessoas também matam no trânsito. Então tem pessoas formadas com muito conhecimento, engenheiros, médicos, que no trânsito ele acaba tirando a vida de outra pessoa, muitas vezes porque não respeita a legislação de trânsito. Ok, Alessandro, obrigado pela tua participação. Espero que você volte mais algumas vezes aqui ainda, meu querido. Eu que agradeço. Eu posso deixar meu Facebook? Fica à vontade, deixa o seu contato. Para quem tiver alguma dúvida de trânsito, o pessoal que acompanha o seu programa, que tiver alguma dúvida de trânsito, entra lá no facebook.com/Alessandro Ferro, Alessandro com 2 S. Manda lá a pergunta, pede para adicionar se quiser. Sempre que tiver dúvida, eu respondo a pergunta, tá bom? É facebook.com/Alessandro com 2 S, Alessandro Ferro. Ok, Alessandro, e nós voltamos daqui a pouco.